Alô você, Tribuna Livre, chegando quarta-feira, 16 de abril de 2025. Eu sou Juliana Lima, vamos juntos até o meio-dia. Chuvarada, gente, misericórdia, o trânsito deu um nó desde as primeiras horas da manhã. A repórter Erlaine Grace chega com as informações da chuva na capital. Bom dia, Erlaine! Bom dia, Juliana. Bom dia, Suelen. Então, os moradores de Belo Horizonte estão enfrentando um dia complicado por causa das chuvas. Foram registrados diversos pontos de alagamento na cidade, como na Avenida Cristiano Machado e no anel rodoviário, onde foram registrados longos congestionamentos. Na rua Itapecerica, no bairro Lagoinha, caiu uma árvore de grande porte sobre a rede elétrica, provocando pequenas explosões no transformador. Felizmente, ninguém se feriu. O Corpo de Bombeiros está lá nesse momento acompanhando essa ocorrência e agentes da BH Trans também estão lá para orientar os motoristas sobre os desvios. A CEMIG também esteve no local e desligou a distribuição de energia até que o local esteja fora de risco de choque elétrico. E olha, foi muita chuva em BH, viu? De acordo com a Defesa Civil, em apenas 3 horas choveu mais de 90% do esperado para todo o mês de abril. E na região nordeste da cidade, onde ocorreu a queda da árvore, choveu 86%. Então, gente, a dica é redobrar a atenção. De acordo com a Defesa Civil também, vai ter mais chuvas, cerca de 70 a 90 milímetros com raios e rajadas de vento em torno de 50 quilômetros por hora até às 8 da manhã da quinta-feira. E logo mais no Rede Notícia vamos voltar com mais informações sobre o temporal. É com vocês, Juliana e Suelen. Muito bem, muito obrigada, Erlane. Olha, gente, Belo Horizonte e chuva realmente não é uma boa combinação, né? A gente segue acompanhando a situação neste dia caótico para os belo-horizontinos. E você confere mais detalhes ao longo da nossa programação. E hoje, gente, é o Dia da Voz, é o Dia Mundial da Voz. E é uma maneira geral, todos nós maltratamos, né, a nossa voz, não é mesmo? Olha, a fonoaudióloga é uma área, a fonoaudiologia, né, é uma área da saúde que estuda e trata distúrbios da comunicação humana. E daqui a pouco, a fonoaudióloga Priscila Moreira vai estar conosco para dar dicas para você cuidar da sua voz. Também vamos falar do otorrinolaringologista, que é o médico que trata problemas e doenças do pescoço e da cabeça, como ouvido, nariz e garganta. Lembrando que você pode participar do Tribuna Livre. Manda aqui para mim o seu abraço, o seu bom dia, sua opinião sobre os temas do nosso programa. A gente quer saber, você cuida da sua voz? Conhece os exercícios que ajudam a manter uma saúde vocal? Manda para o nosso WhatsApp, 31 99412 2179. É isso mesmo. Olha, e por falar no Dia Mundial da Voz, não tem como de não lembrar do maestro das estrelas, gente. Direto de São Paulo, Marconi Araújo, explica pra gente a diferença da voz falada e da voz cantada e a importância da voz. Vamos conferir. Olá, eu sou o maestro Marconi Araújo, estou aqui para falar a importância da voz, não só da voz cantada, mas também da voz falada. Muitos cantores ficam preocupados com a sua voz cantada, com exercícios, com aula de canto, e se esquecem que usam a voz muito mais para falar do que para cantar. Todo o trabalho feito muscular, que deve ser feito na voz cantada, também deve ser feito na voz falada. No meu terceiro livro, eu falo um pouco sobre isso, sobre cuidados de saúde vocal, aquecimentos, desaquecimentos e também estilos vocais. Dependendo do estilo que você vai cantar, a utilização da sua voz tem aquecimentos próprios, desaquecimentos próprios e rotinas próprias. Procure um profissional gabaritado que possa te ajudar a entender a sua voz, ter uma boa performance e, sobretudo, uma excelente saúde vocal. Um grande beijo. Maravilha, né, gente? A gente está tendo o privilégio aqui na Rede Catedral de ter pela primeira vez, né? Pelo menos para mim, é a primeira vez que eu estou fazendo um atendimento com uma fonoaudióloga. E a gente trouxe ela já aqui no Tribuna Livre,
que é a Priscila Moreira, todo mundo adorou, e hoje, Dia Mundial da Voz, a gente está trazendo a Priscila agora com outros profissionais para a gente falar mais sobre esse assunto, porque afinal de contas todo mundo precisa da voz. Seja a gente no dia a dia, seja os nossos queridos professores, né, Lucilene França, lá de Ribeirão das Neves. Lucilene, que da última vez comentou comigo, falou: Juliana, manda o link para mim do programa, que eu vou passar aqui para os meus grupos de professores, para passar essas dicas importantes. Pois é, o programa hoje é para a gente falar sobre voz, para a gente passar dicas simples para você, pedir para a Priscila trazer os paranauês em tudo aqui para a gente poder te ensinar como cuidar da sua voz com dicas simples e também mostrando os recursos que é possível, né, Suelen? É isso mesmo, né, João? É muito importante, né? Várias profissões precisam de usar a voz e é muito importante a gente entender como podemos usar. Às vezes a gente vai em show, né, começa ela a cantar, gritar, aí no outro dia tá rouco, meu Deus do céu, não dá, não é? É isso mesmo. Ó, e a gente vai falar também com um otorrinolaringologista. Ô, palavrazinha difícil, né? Eu não tropecei, não. Mas que também é esse profissional que auxilia para a gente poder saber que tipo de doença que está relacionada com a laringe também, né, gente? Eu lembro que eu conheci uma moça, uma senhora na cidade que eu trabalhava, que ela sofria de uma rouquidão, já tinha anos. E eu sempre falava com ela, vai no médico, vai no médico, vai no médico, e ela nunca quis ir no médico. Então, muito provavelmente, é uma pessoa que já estava com um problema de saúde avançado, né? Porque não é normal a gente ficar rouco, né? Verdade. Tem que tomar muito cuidado mesmo. E várias pessoas que têm uma voz já rouca, você já percebeu também, né? Que tem, parece que é uma fenda, mas a Priscila vai explicar melhor pra gente essas questões todas, porque realmente, gente, se você observa alguma pessoa que tem uma voz um pouco mais rouca, realmente dá sugestão para ela dar uma olhadinha, né, num especialista da voz, que normal não é. É, eu gosto quando a Priscila fala assim, a gente tem que falar, eu brinco e falo com ela assim, baleiês, né, que é aquele Muito bom. E o sapo também. Nós vamos perder a dignidade nesse programa hoje, viu, gente? Fica com a gente que daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse assunto para você. Estamos também acompanhando a situação das chuvas em Belo Horizonte. Que caos, hein? Cheguei super atrasada hoje. Eu acho que todo mundo, o anel rodoviário estava caótico, muitas poças de água. O anel rodoviário, inclusive, tem sofrido muito com isso, né? Há alagamentos no anel rodoviário e obriga os motoristas a tentar sair fora, dar um jeito, e no final das contas os atalhos também ficam piores do que a rodovia. A gente teve problemas ali também na saída para Vitória, perto da PUC do São Gabriel, um alagamento terrível, complicou tudo. Virou uma confusão e agora, recentemente, também voltou a ter problemas no anel rodoviário. Daqui a pouco, no Rede Notícia, você vai acompanhar todas essas informações. Repórter Giovanni Rodrigues chegando agora com informações importantes da operação da polícia durante o feriado. Vamos acompanhar. Muito bom dia, Juliana Lima e Sueli Ogando. Olha, para garantir a segurança e a tranquilidade dos mineiros e turistas durante o feriado da Semana Santa, a Polícia Militar lançou uma mega operação. As ações serão da Polícia Militar Rodoviária e Polícia Militar de Meio Ambiente durante as 24 horas do dia, nos cerca de 30 mil quilômetros de rodovias estaduais e federais, sob a responsabilidade da Polícia Militar de Minas Gerais, além de áreas rurais e balneários, bem como parques, lagos e rios. Segundo o Major Vinícius Araújo, essa operação é para reduzir os acidentes e também combater o crime organizado. A mega operação contará com o apoio do DR, Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, entre outros órgãos. É com vocês aí no estúdio. Obrigada, Giovanni. Olha, para você que a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente traz mais informações sobre as operações do feriado. Estamos de volta com Tribuna Livre, quarta-feira, 16 de abril de 2025. Mandar um abraço, pessoal, aqui, ó. Tá mandando pra gente no nosso WhatsApp 994122179. Mandar um bom dia pro meu querido José Jorge Pereira, por Antônio Marcondes, lá de Nova Lima, olha, o Sérgio Nogueira, lá do bairro Concórdia, tá dizendo: Juliana, paz e bem, já choveu 90 milímetros de chuva em 1 metro quadrado. Meu pulvilômetro, acho que é isso, hein, Sérgio? Marcou exatamente esse valor.
Nossa, muita coisa, né? Ó, bom dia também para o Márcio Aurélio, lá do Letícia, e para minha querida Flávia Santos, lá de Londres. Ô, Sueli, vamos continuar falando sobre feriado que está chegando aí, né? É isso mesmo. Aí, para você que está planejando viajar, fique atento. O movimento das estradas deve aumentar, gente, e a repórter Milene Alves tem mais informações. Mais de 250 mil veículos devem passar pelo trecho da BR-040 entre Minas Gerais e Goiás. O movimento deve aumentar já na quinta-feira, dia 15 de abril, por causa do feriado de Páscoa e Tiradentes. As informações divulgadas pela concessionária Via Cristais apontam que o fluxo alto de veículos deve se manter até segunda-feira, dia 21. De acordo com a empresa, os viajantes podem contar com serviço de apoio que está em pontos estratégicos ao longo da rodovia para garantir segurança e fluidez no trânsito. Além disso, a frota de veículos de suporte será ampliada com ambulâncias, guinchos leves e pesados, viaturas de combate a incêndio e inspeção de veículos. A estrada é monitorada 24 horas por dia e os serviços podem ser acionados ao longo dos 600 quilômetros de extensão do trecho da BR-040. Repórter Milene Alves. Obrigada, Milene. Olha, o secretário de Romeu Zema descarta reajuste de servidores do Estado para este ano. A repórter Letícia Bessa chega com os detalhes. O secretário da Fazenda do Estado, Luiz Cláudio Gomes, disse que o governo de Minas não tem condições de reajustar o salário dos servidores em 2025. A declaração foi feita durante uma audiência na Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa nesta terça-feira. Deputados mineiros cobram da administração Zema a divulgação do percentual de revisão anual dos salários previsto em lei. Luiz Gomes alega que o Estado está em situação fiscal delicada em Minas Gerais por causa da dívida superior a 170 bilhões com a União. O secretário disse também que não tem sido fácil alcançar a estabilidade financeira, já que a folha de pagamento cresce de maneira contínua e as políticas públicas precisam ser cumpridas. Também durante a audiência na Assembleia Legislativa, o presidente da Comissão de Segurança, deputado Sargento Rodrigues, do PL, argumentou que a norma legal obriga o Estado a pelo menos divulgar um índice inflacionário anual. Ele confrontou o secretário estadual da Fazenda, dizendo que a omissão da publicidade sobre o índice é uma forma de impedir a pressão dos servidores. O deputado ainda prometeu obstruir a tramitação de todos os projetos de interesse do governo no Legislativo, além de pedir estudos sobre a possibilidade de um impeachment de Zema por descumprimento da lei. Repórter Letícia Bessa. A gente fica vendo essas notícias, né, igual essa que a Letícia trouxe agora. É uma complicação, né? Os servidores merecem aumento também. A gente sabe que recurso do Estado também está limitado, né? Tem a lei aí que proíbe a gente fazer aumentos nos repasses da saúde e da educação, mas fica essa luta contínua. E o que a gente percebe do governo de Minas é realmente essa dificuldade de dialogar com as categorias, né? É um governo muito vertical, né? De cima para baixo. A gente tem ouvido várias reclamações aqui de servidores, de prefeitos, enfim. E aí vira essa situação, né? Recentemente os professores fizeram as suas manifestações, provavelmente vem outras aí para o caminho e a gente vai acompanhando essa situação e trazendo para você todos esses desdobramentos na nossa programação. É isso mesmo, Ju. E vale lembrar que o secretário, ele avisou, informou que realmente não vai ter a verba, ele não vai liberar, então é uma coisa que, fala assim, o governo pode liberar, mas fala pra gente se vai ter ou não, é o que realmente a categoria ela está reivindicando, né? Informa pra gente, vai ser possível ou não. Eles querem, neste momento, saber exatamente sobre essa questão, né? Olha, gente, agora vamos fazer uma ação do bem. A família do Henrique César Viana faz um apelo. O jovem está precisando de doação de sangue. E para você que deseja ajudar, basta procurar a Central de Coletas, localizada na Rua Juiz de Fora, 941, no bairro no Barro Preto, tá, gente? Aqui em Belo Horizonte. E fazer a sua doação. Vale lembrar, gente, que todos os tipos de sangue são aceitos, tá bom, gente? Vamos fazer o bem?
Aproveitar essa prestação de serviço, inclusive pedir para você, né? Estamos aí chegando no feriado, a gente sabe que sobe muito o número de acidentes. Vamos fazer esse gesto, gente, é tão tranquilo, você marca lá a agenda, o dia que você pode, não tem fila, não tem nada. Eu sou uma doadora de sangue, sempre faço a minha doação de 6 em 6 meses, renovo, que é normalmente o protocolo que a gente pode fazer, né? Às vezes menos tempo também, de 3 em 3 meses, mas acho um gesto importantíssimo, né? Todo mundo tem que realmente fazer sua doação de sangue, não só quando um amigo precisa, mas fazer isso cotidianamente mesmo, que é muita necessidade. Tornar-se um hábito, né, os Ju? bancos de sangue têm muita necessidade, tá? Verdade. Olha, ainda sobre serviço público, a repórter Milene Alves volta agora com informações sobre uma seleção de professores para a educação básica. Acompanhe aí. A Secretaria de Educação de Minas Gerais está com inscrições abertas para processo seletivo com foco na formação do cadastro reserva de professores da educação básica. Interessados têm até o dia 28 deste mês de abril para se inscrever pela internet no site ciagep.educacão.mg.gov.br. Cada candidato pode realizar até 6 inscrições, independentemente de ter participado de processos seletivos anteriores. A Secretaria de Educação lembra que, para esse processo seletivo, as inscrições são apenas para a função professores da educação básica e que a contratação temporária será realizada por componente curricular, conforme previsto em edital. A divulgação da lista de classificação dos candidatos está prevista para o dia 14 de maio. O número total de contratações será definido com base na demanda da rede estadual de ensino. Repórter Milene Alves. Muito bem, Milene, muito obrigada. Pessoal, vamos agora aqui falar sobre chuva, já temos interação, olha só. A Ivana Volpone, Juliana querida, acordei 5h30 e não consegui sair por causa de tanta chuva. Faltei ao meu plantão na ouvidoria do Sofia Feldman. Um caos na cidade. Gente, eu confesso também que hoje foi tanta chuva, que eu nem consegui também levar meu filho hoje na escola. O pai dele até me chamou atenção, sabe, Juliana? Mas, gente, não teve jeito. Hoje tá um caos, literalmente, a cidade. Não é mesmo? Oi, Ivana, estamos juntas, minha querida. Ivana lá do Santa Cruz, adoro. Eu também, minha filha. Você acredita? Acordei 5 horas da manhã, como é que sai de casa, Ivana? Cheguei aqui só umas 3 horas depois que eu tinha que bater meu ponto. Mas tá tudo certo, né, gente? Chuva é isso mesmo. Ainda bem que a gente chegou com segurança. Sempre falo aqui, não inventa de ficar passando em lugar que tá chovendo, né? Melhor você falar com o chefe, né? Às vezes até descontar mesmo aí no seu salário, porque assim, chuva a gente tem que pensar na nossa segurança. A anel rodoviário estava impraticável. E aí é aquilo, né? Se você sai na hora, você vai pegar até mais trânsito. Então, você acaba deixando para um pouquinho depois para ver se o trânsito melhora. Mas hoje não teve jeito. Hoje não, tá e sem falar também de você chega o quê? Encharcada no seu trabalho. Né? Chuva hoje realmente foi demais. Olha, para você que nos acompanha na TV Horizonte, a Suelen chega com mais uma notícia importante. Confere aí. De volta com a Tribuna Livre, hoje falando sobre o Dia Mundial da Voz. Inclusive, a minha voz hoje está péssima, só porque é o Dia Mundial da Voz. Aqui no estúdio a gente recebe a fonoaudióloga Priscila Moreira, que também é nossa fonoaudióloga. Bem-vindo, Priscila, mais uma vez. Muito obrigada pela presença. E conosco também Nájila Burle. Tá certo? Burle? Certo. Chique esse sobrenome. Que é fonoaudióloga e doutora em ciências fonoaudiológicas pela UFMG. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada. Hoje a gente tem um desafio grande, tá? A gente tem que falar de voz, mas a gente também tem que dar dicas para os ouvintes, para os nossos professores, de aquecimento, de baleiês, falar Então nós vamos perder um pouco de dignidade, mas vamos começar falando o seguinte. Priscila, voz na fonoaudiologia, é tudo, né? É uma ferramenta muito potente e hoje, sem a voz, como que a gente vai se comunicar? 38% da nossa comunicação está embutida na voz. Então, se a gente tem uma alteração vocal, automaticamente a gente vai trazer essas informações e trazer também uma comunicação ineficiente. Muito bem. E, Nájila, também a gente pode pensar que também tem a questão da voz e da audição, né? Como é que andam essas duas questões juntas, né? Com toda certeza. A gente tem que lembrar que tudo é comunicação, né? A voz, a audição.
né? E a gente precisa de ter uma boa escuta até para que a gente consiga, por exemplo, realizar exercícios vocais adequadamente, consiga compreender adequadamente toda a elaboração do nosso discurso vem a partir do que a gente escuta, né? Então, como que nós vamos conseguir ter um bom discurso, uma boa apresentação se a nossa escuta estiver defasada? Por exemplo, eu tenho um problema de audição e eu falo um pouquinho mais alto. Isso vai interferir nas questões de fala, da pronúncia, todas as questões? De fala, da pronúncia, com toda certeza, influencia sim. Priscila, quem é que chega para o fonoaudiologista? Que tipo de problema? Quem que é a porta? Como é que é a porta de entrada sua para cliente? É quando a pessoa já está ruim já, né? Nossa, a maioria das vezes as pessoas procuram quando elas já estão roucas. E como que é importante a gente cuidar antes, a gente ter essa prevenção de cuidados. Quando a gente entende sobre cuidados vocais, quando a gente entende sobre alimentação, sobre os exercícios de alongamento, a gente consegue trazer uma voz saudável, mesmo em momentos igual seco, igual tá agora, mudança de tempo. Tudo isso vai trazer influências na voz. E quando a gente cuida desde o início, se preocupa com a hidratação direta, a hidratação indireta, que é a água, o soro fisiológico, o nebulizador, a gente tem resultados bons na voz. Ô, Nájila, vamos falar rouquidão. Quando a pessoa já está com o processo de rouquidão, não é normal, né? Ficar rouca, por exemplo, como eu estou hoje falhando, mas é por causa do tempo. Mas uma rouquidão assim que ela vai se prolongando, não é normal isso, né? A rouquidão não é normal, né? E o mais importante, que é super interessante, que às vezes as pessoas não sabem, é que quando a gente começa com esse processo de rouquidão, começa o trabalho do fonoaudiólogo especialista em voz, como é o caso da Pri. Só que esse trabalho, ele geralmente é um trabalho que não é tão extenso, mas ele pode ser prejudicado quando a pessoa tem, por exemplo, dificuldade nas habilidades auditivas da audição. Porque às vezes ela não vai perceber diferença de padrão de frequência, do som, e aí começa o trabalho, por exemplo, de disfonia, né? E o paciente não consegue perceber essa diferença de timbre, por exemplo. Por quê? Porque a escuta está afetada, né? Então, é muito importante esse trabalho em conjunto, porque a voz e a audição, elas caminham junto, mas por muitas vezes esse trabalho é feito separado, né? E quando é feito também. É verdade. Porque na maioria das vezes, o que a gente percebe é que a pessoa tem uma perda auditiva, ela tem uma desafinação, ela não consegue perceber o que é agudo e é grave, e aí ela acha que ela está conseguindo chegar nos tons e a gente precisa de trabalhar essas afinações. E aí, quando a gente vê que o paciente ele não está apresentando melhoras em questões das habilidades mesmo auditivas, eu peço um exame de processamento auditivo. Não, mas eu escuto direito. Não, escutar direito, não ter perda auditiva, não quer dizer que não tem uma alteração do processamento auditivo. Antes da gente começar aqui a mexer nessas coisinhas aqui da Priscila, que eu adoro, ô, Nájila, tem uma questão que eu acho muito triste, é quando as pessoas vão envelhecendo e elas vão tendo essa perda, isso impacta na qualidade de vida delas e assim, de uma maneira, né, que elas vão ficando irritadíssimas. Eu acompanho isso com alguns parentes. E aí fica aquela resistência até de fazer o exame, porque tem ainda um certo preconceito com o aparelhinho, não tem? Tem. Apesar de ser um dispositivo como a gente tem o óculos, né? Realmente ainda tem esse preconceito, tem aquela ideia de que o aparelho auditivo é porque envelheceu, né? Então, realmente é algo que gera um transtorno, mas a falta, às vezes, da audição e do uso apropriado do aparelho leva o idoso, por exemplo, ao isolamento social, que é um fator muito grave para os dias, né, para o dia a dia da pessoa, né, e tudo mais. Ela deixa de participar de festas de família, deixa de participar de eventos, começa realmente a se isolar, né? Muito bem. E, Nájila, a gente pode observar também as questões dentro de estudos, provavelmente, né? Principalmente dentro da UFMG, que tem pesquisas maravilhosas. Quais são os principais índices que vocês têm visto, os artigos? O que está sendo relevante dentro dessa análise da audiometria, dentro da fonoaudiologia também? Olha, hoje o que a gente tem assim, pesquisado muito é a questão do envolvimento do ruído, né? Que são os hábitos auditivos inadequados, né? O quanto que o ruído tem impactado para levar
a esse quadro da perda auditiva, e isso inclusive em relação a cantores, né? Por quê? Porque você tem um índice de ruído muito alto que lesa o seu ouvido e aí você não está protegendo. Então o cantor, por exemplo, não usa um in-ear adequado, né, para ter o retorno e proteger a audição, por exemplo. Os jovens, a cada dia que passa, eles são o público maior de perda auditiva. Por quê? Fone de ouvido, exposição a sons intensos perto de show, por exemplo, né? Então, esses são os fatores que ultimamente a gente tem estudado bastante. Ô, Priscila, vamos começar aqui mexendo nessa bandejinha sua, que eu adoro. Mostrar o que a gente tem aí para as pessoas, né? Que entra nesse lugar da hidratação. E vamos falando mais um pouquinho dessa questão do aquecimento. Tá bom. Então, acho que é importante, primeiramente, as pessoas se preocuparem com a hidratação. Quando a gente fala de hidratação, na maioria das vezes as pessoas pensam em água. A hidratação de água é uma hidratação sistêmica. Ela vai hidratar 2 horas depois desse processo fonatório. Então, é muito importante que nesse tempo seco, gente, tá muito seco. E além de ter essas trocas de temperatura o tempo inteiro, que vai dificultando ainda mais. Então, é importante que a gente tenha uma hidratação não só por água, mas que a gente se preocupe com isotônicos, a gente se preocupe com água de coco, que são fatores que vão beneficiar também essa qualidade vocal. Eu tenho casos de pacientes que chegam no meu consultório e só da gente fazer uma nebulização, usar o nebulizador, a gente consegue trazer uma voz novamente. Agora, sempre falo, se não tiver esse nebulizador chique aí, não tem problema. Fisiológico... Só pegar o soro fisiológico com a gazinha e puxar esse líquido que vai trazer essa hidratação também de uma forma saudável e vai fazer o papel do nebulizador. Então não tem desculpa mais. Sim. E vale lembrar também que frutas, né, gente? Alimentos também, né, ingeridos, assim, são importantíssimos também na manutenção. A famosa banana da Priscila. Conta pra gente, Priscila. Pessoal, todo mundo ama maçã. E a maçã, ela é famosa. Todo mundo fala, maçã é bom pra voz, maçã. Gente, eu tô tentando tirar um pouquinho essa coisa da maçã. O mito da maçã. Por quê? Porque a maçã, ela tem pectina, a banana também tem pectina. E as duas vão trazer o quê? Limpeza para esse trato. Elas vão em prega vocal? Não! É muito importante a gente entender que o alimento, ele não vai em prega vocal. A prega vocal, a principal função dela é proteção de via aérea. Então, ela vai proteger a nossa via aérea, o pulmão. Então, tá a laringe, traqueia e pulmão. Então, ela tá protegendo o pulmão. Mas, de forma sistêmica, a gente vai trazer hidratação, a gente vai trazer energia rápida para essa voz que tá precisando antes de se comunicar. Muito bem. E também tem aqueles imediatos. Meu Deus, eu tô sem voz agora também, eu preciso de algo muito rápido. Aí tem o gelzinho. Aí tem o gelzinho. Maravilhoso. Porque se você não tem tempo, tá na correria, não tem tempo nem de mastigar uma banana, é correria total, aí tem o Carbap. Ó, a gente tá indo para os minutinhos finais, 2 minutinhos na verdade, vou pedir para a Nájila, incentiva as pessoas então a procurar o exame. Por exemplo, tem uma coisa que é quando começa aquele barulhinho, né, o zumbido, que você fica desesperada, é o momento certo de procurar um especialista, né? Na verdade, quando a gente tem o zumbido, já é um sinal de que alguma lesão auditiva nós podemos estar já desenvolvendo. O ideal é a gente sempre trabalhar com a prevenção, né? Então, o exame auditivo é igual um check-up que nós fazemos anualmente, né? Então, tem que fazer exame auditivo anual para a gente garantir que aquela audição está ok, ou, se não estiver, qual que vai ser o procedimento que vamos adotar. Muito bem. Olha, a gente agradece muito aqui a presença da Nájila Burli, que é doutora em Ciências Fonoaudiológicas. A Priscila fica aqui com a gente para o próximo bloco. E para você que está na TV Horizonte, Suelen chega com mais uma dica. Estamos de volta com o Tribuna Livre, quarta-feira, 16 de abril, Dia Mundial da Voz. Seguimos falando aqui no estúdio com 2 profissionais maravilhosos. Priscila Moreira, fonoaudióloga. Obrigada, Priscila, mais uma vez pela presença. E agora chega aqui para falar com a gente o presidente da Sociedade Mineira de Otorrinolaringologia, Rafael Goulart. Seja bem-vindo, viu? Obrigado, bom dia a todos. Pessoal, mas antes de fazermos as perguntas, temos mais uma interação.
Olha que legal. A Valda Natalina tem uma dúvida. Vamos ver? Olha, bom dia, sou a Valda do Itacolomi, em Sabará. Tenho uma voz que passa uma certa autoridade e eu não me sinto bem com isso. Não gosto, incomoda muito. Tem como mudar isso? Tem como mudar, Priscila? Com certeza. A fonoaudiologia, ela entra aí para poder estar trabalhando questões respiratórias, para a gente trazer consciência para esse paciente de como que ele deve levar essa comunicação para passar a imagem que ele realmente quer passar. Voz fina também tem jeito, Com voz de criança certeza. também tem jeito. E de forma muito rápida, a gente precisa procurar realmente a ajuda certa. Muito Doutor, vamos entrar então nessa palavra difícil, né? Otorrinolaringologia. Ó, não tô errando não, hein? Onde é que a sua especialidade entra nessa questão de cuidados com a voz? Ou de prevenção ou de doenças? A otorrinolaringologia começa na prevenção. A gente busca rastrear os principais problemas que podem acometer tanto os profissionais de elite da voz, como jornalistas, locutores, mas como aqueles outros profissionais que precisam da voz no dia a dia. Eu, por exemplo, não sou um profissional da voz, mas eu preciso dela para exercer minha profissão, a Priscila também. E também no diagnóstico de doenças, tratamentos tanto medicamentosos como cirúrgicos. Quais são as doenças mais comuns? As mais comuns, nessa época do ano que está chegando, vem aí as laringites, principalmente as virais. Temos também laringites bacterianas. Nos profissionais da voz é muito comum a ocorrência dos nódulos, os famosos calos vocais. E temos que ter muita atenção com os cânceres de laringe, né? As lesões malignas nas cordas vocais. Verdade. É um ponto de atenção. E vale lembrar também, gente, que algumas pessoas elas se automedicam, né, doutor? Tem a questão do própolis, do melzinho, aquela pastilhazinha que, nossa, dá um alívio, mas eu tô aqui anestesiando, não é mesmo? Exatamente. Com o uso dessas medicações de forma inadvertida, acaba anestesiando, acaba mascarando um problema que está ali por debaixo. Então, você está com uma laringe inflamada, tomou um própolis, uma balinha de gengibre, vai fazer um show, vai cantar, vai por um festival, e o corticoide? Ixi, então, corticoide, então, tem já gente usei. que acha que é bala. Já usei, Priscila, mas o própolis, assim, né? Muita gente gosta, eu pelo menos adoro. Quando é que dá para tomar o própolis? O própolis, você pode utilizar ele quando não for fazer o uso de voz de forma intensiva. Então, vai dormir. Aí pode usar, porque aí não vai fazer nenhum efeito de abuso vocal. O problema maior desses alimentos, desses usos de própolis, gengibre, romã, é que você faz o uso, anestesia, que vai trazer essa anestesia, e você faz uso da voz de forma intensiva. E como você não está anestesiado, você não percebe, você acaba trazendo abusos. E aí, em vez de melhora, você tem uma piora na qualidade vocal. Legal. Ô, doutor Rafael, quando é que a gente procura a sua especialidade? Por exemplo, quando a gente... são coisas meio invisíveis também, né? Por exemplo, nódulo, calo, pólipo. Um profissional, por exemplo, um jornalista, um professor, o senhor indicaria fazer um exame quando? De uma vez por ano? Como é que funciona isso? Os profissionais da elite vocal, que a gente gosta de falar, eles devem fazer esses exames uma vez por ano. As outras pessoas, por exemplo, vou ter um resfriado agora, vou ficar rouco, vai durar uma semana, 10 dias, tá tudo bem. Começou a passar de 15 dias de alteração na voz, um pigarro, uma sensação de algo agarrado na laringe, aí tem que procurar o otorrino para fazer um exame específico. E vale lembrar que aquele exame, gente, da câmera é sensacional. Como é que chama mesmo? A videolaringoestroboscopia. Nossa, sensacional. Que coloca uma câmerazinha, sim, anestesia, não é isso? Conta pra gente. Tem uma câmerazinha com a luz na ponta, ela entra pela garganta, para ali próximo da campainha, não é uma câmera que vai até lá dentro como se fosse endoscopia digestiva, e aí ela filma bem as cordas vocais e dá uma imagem que pra gente, otorrinofone, é uma imagem linda, né, Priscila? Dolorida não, né? Não, é que a zero anestesia, dor. eu já fiz uma vez, anestesiou, foi bem interessante, né? E assim, é importante, porque eu tava já quase desenvolvendo alguma coisinha lá que não era muito boa, e quando eu fiz esse exame realmente deu bom. E, Priscila, vamos agora dar dicas para as pessoas que estão em casa, vamos fazer uns exercícios vocais? Você que está aí agora com a gente, levanta aí de onde você está, prepara aí que a Priscila vai ensinar. Olha, vamos lá, gente. Priscila. Olha que responsabilidade, hein? Quando a gente fala de comunicação em voz e canto, todo mundo acha que o canto é mais difícil, mas não. O habitual, falar,
ele tem que ser bem trabalhado para você conseguir um equilíbrio de ressonância e não trazer alterações na voz. Os jornalistas, radialistas, professores que têm que se comunicar o tempo inteiro e percebem um cansaço na voz, uma forma da gente conseguir um resultado bacana na voz é o quê? Bocejando! Adoro! Então, esse bocejo, ele vai favorecer o alongamento das estruturas e essa estrutura, além de ser alongada, ela também vai trazer um equilíbrio. Então, quando a gente pensa em uma voz saudável, eu vou bocejar para melhorar essa qualidade de voz. Você adora, é o paleiês, né, também, né? Lá atrás, sabe? Então, uma dica de ouro para você, comunicador, bocejo. Segunda-feira! Terça-feira! Priscila, mas ficou horrível! Você vai escolher uma pessoa que vai estar te ajudando nesse processo, que vai estar te lembrando e você com isso vai conseguir fazer uma estabilidade dessa qualidade de voz. Gente, faz toda a diferença na voz. Legal. Olha, gente, nós temos mais uma interação. Vamos ver aqui quem chega perguntando, comentando. Vamos ver. Olha, a Lena. Bom dia, meu povo. O que fazer quando a pessoa fala muito rápido como eu? E como eu também. Como é que é, Priscila? Então, pessoal, quando a gente pensa nessa fala rápida, na maioria das vezes é porque a articulação está prejudicada. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente não se auto-percebe, tudo fica mais complexo. E aí eu tenho que ver se essa respiração também tá legal. Então é bom uma avaliação pra gente entender e já ir direto no foco. É uma respiração que tá errada, que eu preciso melhorar? Porque eu quero falar uma frase curta, então eu preciso de pouco ar. Eu vou falar uma frase longa, eu preciso de muito ar. E tudo isso é percepção e treino. Comunicação é treino. Então, se você quer melhorar essa qualidade da sua articulação, o primeiro passo é começar a abrir a boca. Articular bastante. E quando a gente pensa nessa articulação rápida, eu penso também numa comunicação ineficiente. Porque se eu falo muito rápido, eu não tenho tempo para parar para pensar, e aí eu vou falando, eu não consigo acessar o léxico, né? Que são onde tem os vocabulários da comunicação. E acaba ficando muito pobre essa comunicação. Então é importante a gente lentificar. É um sofrimento para algumas pessoas. Doutor Rafael tem tá de ansiedade. Vermelho, né, doutor Rafael? Olhando para a Priscila aqui. Bom, otorrino e fono são profissionais complementares, Somos parceiros. Quando é que o senhor indica, por exemplo, para procurar uma fono? Em algumas doenças crônicas, geralmente os calos vocais, que a gente precisa da fono. Quando o paciente vem com a gente com essas queixas que a Lena trouxe também, a gente direciona para a fono. No cuidado do pós-operatório, de uma cirurgia de laringe, é importantíssimo o acompanhamento da fono. É como se fosse uma fisioterapia vocal. Sim, né? ótima definição. Doutor Rafael, estamos chegando aí no final. Queria que o senhor deixasse, então, uma mensagem para os nossos ouvintes. Dia Mundial da Voz. O que a gente realmente tem que pensar quando a gente pensa em cuidados, prevenção? Sim. Quero aproveitar essa data para a gente trazer em voga aí os cuidados com a voz e ficar atento a problemas que perduram por mais de 15 dias. Ela tem que acender um alerta para a gente procurar o profissional, o otorrino e, de preferência, já fazer o exame da videolaringoestroboscopia o quanto antes. Muito bem. Aproveitar e já agradecer muito a presença do Dr. Rafael Goulart, que é presidente da Sociedade Mineira de Otorrinolaringologia. Muito obrigada, viu, doutor? Às ordens. Obrigada. Priscila, para a gente terminar com chave de ouro, qual que é a última dica? O que é que você vai falar? Deixar o microfone aberto aqui para você se expressar aí no Dia Mundial da Voz, chamar todo mundo aí para ir para a fono também? Para mim é um orgulho estar aqui representando a fonoaudiologia, representando esse dia tão especial e trazer vocês a consciência e a importância dos cuidados vocais. Quanto mais você cuida dessa ferramenta potente, melhor vai ser a sua comunicação, menos você tem prejuízo na qualidade vocal. E, gente, é como se fosse um dominó. Se você não cuida dessa voz, você vai ter várias outras alterações. Então, cuide já. Muito bem, gente. Bem, pessoal, nós já estamos quase finalizando o nosso programa, né? Mas a Juliana tem um recado também, né, Ju? Agradecer Priscila Moreira aqui, mais uma vez, pela presença, doutor Rafael pela presença. Obrigado. A gente está encerrando esse Tribuna Livre, gente. Olha,
passar para você um contatozinho bacana demais da Sotarelli, que é quem eu indico sempre aqui, essa empresa com esses produtos sensacionais para você, suplementos maravilhosos, quelato, magnésio, B12. Então, liga lá na Sotarelli, 0800 603 5363. Muito bem, pessoal. E agora, vocês que ficam com a gente aqui na TV Horizonte, nós temos agora também um Rede Notícias. Chegando aí, Michele Fonseca com Júnior Brasil, que vão trazer várias informações importantes, inclusive os detalhes sobre o movimento das estradas no feriadão, hein? Ficamos por aqui até amanhã. Grande abraço. Obrigado pela sua audiência. Até mais.